Olá, pessoal. A aula de hoje é sobre levantamentos epidemiológicos de saúde bucal no Brasil. Esta aula é muito importante para que a gente possa compreender os principais problemas bucais que atingem a nossa população e também ela vai ser importante para que vocês possam construir, né, a resolução dos casos da nossa disciplina de epidemiologia. Lembrando também que é através desta aula que vocês vão elaborar a síntese, né? Que é uma das etapas de avaliação da nossa disciplina também. Então, para iniciar, é importante que a gente recorde a Lei 8080, conhecida como a Lei Orgânica da Saúde, que determina a utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. Então, recordando para que serve essa epidemiologia. Ela serve para a gente restabelecer prioridades, necessidades de saúde da nossa população, pensar em qual recurso eu vou destinar, né, para qual área da saúde e orientar uma programação, né, de eventos, uma programação de atividades e de ações, tanto preventivas como curativas para a nossa população. O que seria o levantamento epidemiológico? Qual seria essa definição? É um conjunto de métodos usados para coletar informações das condições de saúde bucal de uma população. Então, o levantamento epidemiológico em saúde bucal, a gente sabe hoje, né, que existiu 4 grandes levantamentos epidemiológicos até hoje no Brasil, né, no nosso país. E o objetivo desse levantamento foi levantar essas necessidades, essas informações das condições de saúde bucal, não só das doenças, né, os levantamentos epidemiológicos, ele também acaba por investigar outras questões, como a autopercepção da saúde que a pessoa tem sobre si, investiga a questão da renda, né, que são os fatores socioeconômicos, dentre outros critérios que a gente acaba também investigando nesses levantamentos. Só que o objetivo principal seria avaliar as condições bucais da nossa população, da população brasileira. Então vamos recordar: objetivos: descrever a distribuição e magnitude dos problemas de saúde, proporcionar então um planejamento e uma avaliação para quê? Para determinar quais serão a minha prioridade. Prioridade de atendimento nos serviços públicos e prioridade de alocação de recurso financeiro também na atenção básica, na atenção secundária, quer dizer, esse recurso financeiro do Ministério da Saúde, do Estado, do município vai ser destinado a quê? Então, se eu percebo que o meu município está com uma saúde bucal precária, né, que as crianças, adolescentes, os adultos estão tendo muita cárie, os adolescentes, os idosos, eles estão em condições, né, precárias de saúde, tendo necessidade de utilizar prótese. Então, esse gestor municipal, tendo como base os resultados desse levantamento, ele consegue otimizar esses recursos da saúde para este fim. Então, né, seria aí, só complementando, avaliar as atividades também dos serviços de odontologia, né? Quer dizer, não só no sentido de aflorar, né, de investigar as condições de saúde bucal, os problemas de saúde bucal, mas também saber se as atividades, as ações que estão sendo implementadas estão tendo ou não resultados satisfatórios, porque no levantamento epidemiológico eu consigo comparar um ano com o outro, né? Se eu utilizei as mesmas condições, os mesmos critérios, eu consigo realizar essa comparação para ir acompanhando o estado de saúde, né, desse meu município, do estado e do país. E para que uma investigação epidemiológica ela possa ser devidamente realizada, é importante que a gente tenha em mente quem que a gente vai investigar, quando a gente vai investigar e onde a gente vai investigar. Então, seria no sentido de quem é a pessoa, é o indivíduo, é a população? Existem grupos mais vulneráveis naquela minha população, no meu município, no meu bairro, a qual eu preciso investigar? Né? O tempo, existe época de aumento das doenças, né? Então, qual é o tempo que eu vou investigar? Em relação ao levantamento epidemiológico de saúde bucal, ele é realizado, né, de 10 em 10 anos, para poder acompanhar se as ações que forem implementadas ao longo dos anos estão surtindo ou não efeitos, né? E para poder entender essas doenças. Existem regiões mais frequentes, seria o lugar. Quer dizer, a região do estado do norte, do nordeste, teria uma prevalência maior de cárie, de doença periodontal? A região centro-oeste seria de câncer? Não sei. Eu só consigo fazer isso investigando, né? Fazendo uma investigação epidemiológica desses dados, para poder descobrir.
Quais seriam as fases do levantamento? Então, primeiramente, é o planejamento das minhas ações. Então, eu preciso planejar o que será executado nesse levantamento, definir se vai ser um levantamento estadual, municipal ou vai ser um levantamento a nível de Brasil. Preciso definir a população, o grupo etário, os bairros, fazer uma amostragem, né, uma amostra que seria uma representatividade da minha população e também saber quais são os critérios, instrumentos de pesquisa que eu vou utilizar. Após a etapa de planejamento, vem a execução dessas minhas ações, é a operacionalização da fase do levantamento, que aí eu vou colocar em prática o que eu planejei. E por fim, a avaliação. Como é que foi esse levantamento, né? Ele aconteceu da forma que eu esperava? Ou ele teve que fazer alguns ajustes em relação à amostragem, né? Em relação a critérios de seleção da amostra, ou critérios de seleção de instrumento de pesquisa. Tem algumas, por exemplo, algumas condições bucais que eu não avaliaria, não seria avaliado novamente, igual teve vários levantamentos que de um levantamento para o outro, foram incluídos mais problemas bucais para ser avaliado, incluído maior quantidade de pessoas em relação à faixa etária também. Então, isso tudo eu faço na avaliação, que é após a fase final, né? Seria a fase final do levantamento, após a execução das ações, tá certo? E o que mais? Então, nesse planejamento, eu preciso saber a população a ser estudada, a amostra, então vocês não sei se vocês sabem o que é a amostra, mas a amostra seria uma parcela representativa da população. Então, eu não consigo, por exemplo, no meu município todo, examinar todo mundo. No estado todo, examinar todas as pessoas de todas as faixas etárias. E no Brasil todo, você imagine como seria, né? Praticamente impossível. Então, eu faço cálculos de amostra que é capaz de selecionar uma parcela dessa minha população que represente o todo, ok? No planejamento também eu preciso definir os índices a serem estudados, isso vocês vão ver bastante na nossa disciplina, quais são os índices de saúde bucal, são índices, vocês terão uma aula de índices e indicadores, tá? Mas seria interessante vocês já saberem o que é esse índice, né? Vocês vão ver já no primeiro caso, vai ser abordado e levantado algumas questões relacionadas a isso, né? Que seria uma unidade de medida que acaba por definir, por medir uma determinada doença, tá? A técnica de exame que será utilizada, geralmente a gente usa a técnica de exame de instrumentais, né? Da OMS, que é o nosso protocolo, para a gente poder comparar depois, né, com os dados levantados com levantamentos que são realizados em outros países, que também todos seguem as normas da OMS, da Organização Mundial de Saúde. O material de registro, as fichas de exame, né, e os questionários que são aplicados, e algumas instruções, como lá o preenchimento das fichas, códigos e critérios que serão realizados durante o levantamento. Então, vamos agora em relação aos levantamentos nacionais. Então, nós temos 4 grandes levantamentos nacionais. Ah, mas aqui está aparecendo 5. Por quê? O de 1986, 96, 2003 e 2010 foi realizado pelo Ministério da Saúde. O levantamento de 1993 já foi realizado pela Secretaria Estadual de São Paulo. Só que como foi um levantamento que abrangeu, né, uma população grande, ela acabou sendo representativa do Brasil. Então, foi considerado também como levantamento nacional, tá certo? Então, em 1986, ele foi o primeiro grande levantamento. E esse levantamento, ele teve várias limitações técnicas, operacionais, políticas e financeiras, né, de emergente, nessa odontologia em relação à saúde pública nacional. Por quê? Nessa época, a odontologia ainda não era vista como prioridade, até hoje a gente, né, fica ali lutando por uma posição, mas naquela época era pior ainda. Então, a gente passou por várias dificuldades, né, várias limitações durante esse primeiro levantamento. E aí optou-se, então, por uma base que ele fala de macro-regional, ou seja, fazer em macro-regiões, não utilizando micro-regiões, macro-regiões relacionadas ao estado e não micro-regiões dentro do estado, tá?
E também considerou, além da idade, a renda familiar em salários mínimos, né? Foi utilizado como critério para estratificar essa população e para que eu possa obter uma amostra representativa, tá? Já em 1993, que foi realizado esse levantamento pelo Serviço Social da Indústria, o chamado SESI, o famoso SESI, ele realizou como parte integrante do programa de prevenção que eles tinham de doenças bucais, num levantamento epidemiológico em criança das escolas do SESI, com o objetivo de compor uma linha base para avaliação dos seus programas preventivos. Eles queriam avaliar se o que estava sendo feito estava ou não surtindo resultado. O levantamento ele teve financiamento do Ministério da Saúde, né, através do convênio com o Departamento Nacional do SESI, e também contou com a colaboração financeira na época do Colinos, né, a famosa pasta creme dental Colinos do Brasil. Então, colaborou com a questão de impressão de relatórios, incluindo sua amostragem algumas escolas públicas, e apesar de ter sido avaliado como uma amostra enviesada, né, porque foi feito ali mais para o estado de São Paulo, né, na medida em que as escolas do SESI são diferenciadas do ponto de vista de acesso a medidas preventivas, o fato de ter tido uma abrangência nacional e de também ter avaliado escolas públicas, então deu-se ao levantamento do SESI o crédito de dado nacional oficial à época, tá? Com essas características, seus resultados foram integrados ao Banco de Dados Mundial de Cárie Dentária da OMS. Então, contou para aquela meta que a OMS faz, né? Para poder saber se as condições de saúde bucal do determinado país estão dentro ou não das metas que a OMS estipula, tá? Então, entrou dentro dessa meta do índice CPOD de 12 anos de 1993 para o Brasil. Então, do ponto de vista dos critérios de avaliação, que é o índice CPOD, que é dentes cariados, perdidos e obturados, dentes permanentes, o desenho desse levantamento ele foi muito parecido com o de 1986, tá? Provavelmente em virtude, né, de ter sido coordenado pelo famoso Vitor Gomes Pinto, que é até um livro que a gente indica e segue na nossa disciplina, que foi citado como autor desse relatório, que relatou todos os resultados desse levantamento e que na época estava vinculado ao SESI, tá certo? Já o levantamento de 96. 10 anos depois, então, o primeiro nacional foi 86, 10 anos depois de 96, foi realizado o primeiro levantamento epidemiológico de base nacional, né? E foi conduzida a primeira etapa desse levantamento em saúde bucal por parte da Coordenação de Saúde Bucal, na época chamava COSAB. E a intenção era que houvesse uma segunda etapa, incluindo a população adulta e outras doenças investigadas, mas isso não aconteceu. Ele só investigou crianças, assim como os outros levantamentos, o de 86 e 93, e o 96 também investigou somente crianças, tá bom? Já em 2003 e 2010 são os principais levantamentos, porque ele já consegue abranger, além de uma maior quantidade de doenças bucais, uma faixa etária maior. Então, desde 2003, né, começou a ter clara importância de serem construídos dados mais fidedignos para o ano 2000, né, para o milênio. E as razões eram bem óbvias, né? Tratava-se de um início de década, o início do século, um milênio, e um dado nacional seria de fundamental importância para a verificação dessas tendências. Além disso, era muito importante checar a nossa performance diante das metas estabelecidas pela OMS, né? Uma outra intenção era recuperar as deficiências que os outros levantamentos haviam deixado para trás e fazer dessa forma um levantamento mais fidedigno, mais confiável, né, em relação à normatização, em relação a seguir os critérios corretamente, as idades índices, que eu vou comentar um pouquinho mais para frente, tá? Então, após ampla discussão com a comunidade odontológica, então entre instituições, entre faculdades, universidades, o Estado, as coordenações, né, o Ministério da Saúde, foi lançado o projeto SB 2000, Condições de Saúde Bucal da População Brasileira. Aí, em meados de 2000, foi realizado um estudo piloto para aperfeiçoamento dessas ferramentas, e esse projeto, chamado SB Brasil, né, tomou posse realmente, assim, foi efetivado no governo de 2003. E ele é bastante inovador em relação às experiências anteriores, né? Ele conseguiu, assim,
vários pontos deficientes, que foi objeto de críticas nos levantamentos de 86 e de 96, ele conseguiu vencer nesse levantamento de 2003. E uma delas seria a questão de realizar os exames a domicílio, né, de expandir para a população adulta, população adolescente e idosa, não só para criança, e incorporar outras faixas etárias e outros agravos, né, que não tinham sido avaliados em outros levantamentos, só avaliariam a cárie, e a partir de 2003 começou a avaliar, né, várias outras doenças importantes aí em relação à saúde bucal. Em 2010, então dentro dessas estratégias da construção do eixo de vigilância à saúde, né, da Política Nacional de Saúde Bucal, que foi instituída em 2004, né, vocês já tiveram essa aula lá na USH1, foi sugerida a edição 2010. Então, de 2000, 10 anos depois, 2010, tá? Mas você vai falar, mas foi 2003, mas iniciou o projeto em 2000, tá certo? E o projeto SB Brasil 2010 conseguiu ainda mais aperfeiçoar e modernizar as propostas metodológicas do SB 2003, tá? E esse projeto SB Brasil, portanto, ele se coloca enquanto principal estratégia de vigilância em saúde bucal, no eixo da produção de dados, né, primários sobre o tema, contribuindo para a construção da Política Nacional de Saúde Bucal, que é pautada, né, nos modelos assistenciais e de base epidemiológica. Então, só assim a gente consegue realmente fazer uma política baseada de vigilância à saúde bucal, baseado nesses dados epidemiológicos, tá certo? Então, aqui só algumas imagens, né, dos principais levantamentos, o de 86, o de 96, o de 2003 e o de 2010, tá? Que são os nacionais. Então, aqui, esse quadro, ele acaba explicando um pouquinho o que eu já verbalizei com vocês até agora, tá? Então, em 86, eles investigaram, né, algumas capitais, foram menos as capitais. Em 96, investigou mais criança, né, e tinha aqui a doença cárie. Em 86, até que eles investigaram a doença periodontal também. Já em 2003, eles incluíram na faixa etária os bebês, mas já em 2010 eles acabaram excluindo, e em 2003 também as alterações gengivais, que acabou permanecendo em 2010, além das outras doenças como fluorose, maloclusão e prótese. E temos também alguns levantamentos estaduais, né, que foram realizados tanto em Minas Gerais, na região sudeste, tanto em Minas Gerais em 2012, como em São Paulo em 2015, que são grandes levantamentos que foram realizados nesses dois estados, tá? Considerando também os mesmos critérios do SB Brasil, os mesmos critérios da OMS, para eu conseguir comparar esses dados, eu preciso utilizar sempre os mesmos critérios, tá? E quais são os principais usos da epidemiologia e odontologia? Então, para esses levantamentos, eles estão abordando o que, basicamente? Basicamente, eles abordam a cárie, a doença periodontal, as más oclusões, câncer bucal e fluorose, que é o que nós vamos discutir, né, na nossa sequência de casos. Não vamos conseguir discutir todos, mas a maioria deles a gente vai dialogar aí durante a disciplina, tá? E as idades índices, quais são? De 5 a 6 anos, que nós temos aí os pré-escolares, com o início da dentição permanente, onde a idade índice é 5 anos, tá? 12 anos, que é quando a criança deixa a escola e facilita ainda o encontro da amostra, por isso que é escolhida. 15 anos, que é considerado para os adolescentes, né? Porque você pode comparar esses dados com os de 12 anos para análise de incremento na prevalência de cárie. A faixa etária de adultos, que torna-se muito importante com o declínio da cárie em população jovem. E a faixa etária de idosos, que avalia a esperança de vida ao nascer e o estoque acumulado de doença, que acaba redefinindo como prioridade, principalmente, né, se a gente encontra um número muito grande de idosos desdentados, né? Avalia a necessidade de prótese também. E no levantamento epidemiológico, além de tudo isso que foi conversado, nós precisamos também entender que no levantamento é importante que se faça a calibração dos examinadores. O que seria a calibração desses examinadores?
É um processo que visa estabelecer padrões uniformes para o exame epidemiológico em saúde bucal e determina parâmetros aceitáveis de consistência interna e externa aos examinadores. O que isso quer dizer? Como eu tenho uma equipe, né, que trabalha nesses levantamentos epidemiológicos, e as pessoas podem ter os dentistas e os anotadores, que geralmente são as ASBs ou os TSBs, eles podem ter interpretações diferentes em relação a códigos. Durante o exame clínico, eu posso achar que é uma cárie, outra achar que é uma cárie que é só um suco escurecido, né? Eu posso falar que é uma mancha branca, o outro fala que é fluorose. Eu preciso, antes de eu realmente ir a campo, de fazer um estudo piloto, eu preciso calibrar esses examinadores, esses dentistas e os anotadores que são, né, a equipe de saúde bucal que vai acabar ajudando nesse levantamento, tá? Para estabelecer esses padrões uniformes para esse exame epidemiológico. Então, qualquer exame que eu for fazer em relação ao levantamento epidemiológico, eu preciso realizar uma calibração. E eu trouxe esse conceito para vocês, porque vocês vão ler artigos que vai falar sobre isso, né? Então é importante que vocês entendam o que seria essa questão da calibração. E o objetivo da calibração? Ela visa reduzir as discordâncias entre os examinadores, de forma que a equipe trabalha como se fosse um único examinador. Padroniza essas diferenças que podem existir, né, que vêm a existir em relação ao exame clínico e à anotação desses critérios, desses índices, tá? Aí eu tenho dois tipos de concordância: interexaminador, que é quando a equipe deve examinar o mesmo grupo de indivíduos e os resultados devem ser comparados entre si. Então, por exemplo, se tem eu como dentista, tem o Alex, tem a professora Liliane, estamos três. E aí cada um de nós tem um anotador, que é um auxiliar ou um TSB. Aí, tanto eu como anotador, a gente precisa estar calibrado com a Liliane e com o Alex, né? Então eu preciso, a mesma criança que eu vou examinar, o Alex vai examinar, a Liliane vai examinar. Para saber se o que a gente está vendo ali no exame clínico é a mesma coisa que os outros estão vendo. Se houver discordância, a gente precisa dialogar, né? E geralmente a gente pega, que a gente fala, um examinador padrão ouro, para poder desempatar e poder aí chegar num acordo, se é ou não cárie, se é ou não suco escurecido, se é ou não uma lesão de mancha branca. Isso é um tipo de calibração que a gente faz, que é eu com o outro. Agora, a concordância intra-examinador é quando eu busco aferir o quanto o examinador concorda comigo mesmo. Então, isso acontece, por exemplo, eu examinei uma criança hoje, aí daqui 6 meses eu vou participar, né? Eu vou continuar esse levantamento, ou daqui 3 meses eu vou continuar esse levantamento, eu vou lá e examino a mesma criança novamente, para saber se a minha percepção sobre aquela doença mudou ou não, né? Que pode acontecer. Aí isso chama concordância intra-examinador, é eu comigo mesmo, tá? E a equipe básica do levantamento, então, é um monitor, que pode ser um TSB ou um ASB, o anotador também, né? Que pode ser um TSB ou um ASB, e o dentista, que seria o examinador, tá? E aqui seria o exercício de calibração que eu falei para vocês, aonde a mesma criança, ela vai passando por todas essas equipes, né? Até que chegue a fazer uma reunião aqui de consenso para saber se essa equipe aqui de examinadores e de anotadores estão tendo a mesma padronização do que os demais, né? Em relação àquela criança examinada. E para a gente terminar, nós temos aí algumas novidades em relação aos levantamentos epidemiológicos. Então, desde aí de 2019, 2018, já vem pensando-se no SB Brasil 2020. Teve agora em janeiro desse ano uma pesquisa para atualizar a situação de saúde bucal dos brasileiros, né? Uma pesquisa, uma consulta pública para definir a metodologia desse levantamento. A universidade que está à frente é a Universidade Federal de Minas Gerais, a equipe de saúde bucal dessa universidade. Então, como o último levantamento foi em 2010, acontece de 10 em 10 anos, agora em 2020, né? Tá um pouco atrasado, eu não sei, não tenho notícia se isso vai acontecer esse ano, eu creio que não, até devido à pandemia, houve, né, alguns atrasos aí, pela inviabilidade também de fazer esse exame clínico do domicílio, né? Com certeza isso vai ser adiado. E eu queria falar com vocês que lá no Classroom, nós temos esses materiais de apoio, tá?
Então, nós temos, por exemplo, o SB, os resultados do SB Brasil 2010, nós temos o SB Minas, né, nós temos o livro da Rocairol, a aula do professor Alex de epidemiologia geral, que tem alguns conceitos, né, mais assim, amplos, que estão sendo abordados nessa aula, então tem os slides, e tem também esses relatórios do critério, né, da OMS, Oral Health Service, ok? Para vocês também consultarem. Bom, pessoal, então era isso que eu queria falar para vocês. Então, vocês têm agora uma tarefinha de fazer uma síntese, né, sobre a nossa aula que acabou de acontecer, né, e as dúvidas em relação a como é que faz o levantamento, até como é que faz a síntese, a gente pode ir sanando, né, ao longo aí do nosso processo, tá bom? De construção do conhecimento. Um abraço para vocês.